O choro do A Rádio Mundial apresenta programa Umbanda Linda, falando sobre a magia da vida, com o sacerdote Alexandre Comino. Olá, ouvintes da Rádio Mundial. Este é o programa Umbanda Linda, que vai ao ar todas as quintas-feiras ao meio-dia, ao vivo. Eu sou o David Dias, dirigente espiritual do Templo Umbandista Pai João de Angola. Estou aqui com meu irmão Alexandre Comino, dirigente do Colégio Pena Branca no Ipiranga. Nós somos dirigentes e sacerdotes da religião de Umbanda. E existe sacerdócio na Umbanda, David Dias? Existe muito sacerdócio na Umbanda. A gente entende sacerdócio como o aprofundamento no conhecimento do ser. O que há de mais lindo na Umbanda é a descoberta de todo o seu mistério, de toda a sua magia. Sacerdócio de Umbanda é uma proposta de tornar aquele que tem aptidão a compreender o ser humano dentro da religião, expandindo conhecimento, sabedoria, expandindo tudo que ele já tem por natureza. Umbanda é uma religião brasileira fundada por um brasileiro, Zélio Fernandino de Moraes, que no dia 15 de novembro de 1908 incorporou um espírito que se identificou como caboclo das 7 encruzilhadas. E ali ele anuncia: venho para trazer uma religião, uma nova religião que aceitará a todos e a ninguém vai virar as costas. A quem sabe mais, nós vamos aprender. Com quem sabe menos, nós vamos ensinar. E essa é a base fundamental da religião de Umbanda. Ele, Zélio de Moraes, é o fundador da religião, não apenas porque incorporou um caboclo, um espírito, mas porque ele idealiza o primeiro templo da religião. Ele cria o ritual, a doutrina e a estrutura de Umbanda. E é assim que nasce uma religião. Com a proposta de manifestação do espírito para a prática da caridade e do amor, a Umbanda também tem um encontro de toda a família brasileira. É a religião que promete, dentro de sua filosofia, de sua prática, reencontrar toda a estrutura de uma família brasileira, que pode ser entendida não só como aquela dentro da própria residência, do próprio lar, como também de todos os brasileiros, visto que a manifestação daqueles que militam, que trabalham no terreiro, é o retrato daqueles excluídos de nossa sociedade, sejam eles os pretos velhos, caboclos, baianos, boiadeiros, malandros, exus e pombagiras. Umbanda é uma religião brasileira que é a cara do brasileiro, é uma síntese da cultura desse país. Por isso a Umbanda reverencia e nos coloca em contato com a nossa família espiritual, que são nossas entidades, e também nos coloca diante de Deus, dos orixás e dos santos católicos. É a Umbanda também uma religião cristã? É cristã porque tem Cristo como mestre, aquele que traz talvez o nome de maior médium da humanidade, trazendo palavras de paz, de amor, de conhecimento e amor ao próximo. É cristã, sim. A Umbanda possui um ritual que varia um pouco de um templo para o outro, mas em sua maioria, os rituais de Umbanda, eles começam com rezas, com orações, com defumação, com saudação ao que a gente chama de 7 linhas de Umbanda. Em alguns templos chama em terra os orixás, tudo feito diante de um altar. Em sua maioria, um altar de imagens católicas que sincretizam com os orixás. Costuma-se separar uma área onde ficam os médiuns, em geral vestidos de branco, e na outra área
aqueles que são chamados e identificados como consulentes, que vêm tomar um passe ou uma consulta espiritual com essas entidades. Em determinado momento, os espíritos são chamados em terra para incorporar nos seus médiuns. Ali, então, de uma forma organizada, costuma se separar, dividir ou simplesmente apresentar um dia de gira ou de sessão de trabalhos mediúnicos do caboclo e da cabocla, ou do preto velho e da preta velha, do baiano, da baiana, do boiadeiro e da boiadeira, das crianças, ou de esquerda, de Exu e Pombagira. E todos, absolutamente todos, na religião de Umbanda, vêm para fazer o bem. Umbanda, então, conclui-se que é e quer ser religião, porque também encontra valores de sacramentos e rituais da Igreja Católica, como o batismo, o funeral, o casamento, encontra valores do candomblé, como culto aos orixás, a reverência aos ancestrais, encontra também valores do espiritismo, enquanto o conhecimento, o aprofundamento da mediunidade e, lógico, uma cultura oriental. A gente pode imaginar a cultura japonesa, a cultura do hinduísmo, a cultura do budismo, porque Umbanda está de braços abertos para todas as vertentes religiosas e, assim como todas as outras religiões, possui fundamento, oriunda de um sincretismo e tem suas práticas e rituais próprios. Umbanda é uma religião brasileira, o candomblé é uma religião afro-brasileira. Qual é a diferença? A diferença é que o candomblé ele resgata uma cultura africana. Ele é ritualizado e cantado em línguas de origem africana, como, por exemplo, o Iorubá, que é a língua dos orixás, da cultura Nagô, de onde na África, lá na Nigéria, a gente tem, então, a origem do culto dos orixás, que na Umbanda, que no Brasil, dá origem, por exemplo, a grande parte dos candomblés baianos, de uma questão histórica do período colonial, aonde, por meio do sistema escravagista, os africanos aportaram no Brasil nessa condição de escravo, em que o negro foi escravo do branco no Brasil e traz no coração e na alma o amor aos orixás. Esse amor não se perde nem em meio a uma situação agressiva, violenta, de conversão obrigatória a um cristianismo e especificamente ao catolicismo. Ainda assim, não se perdeu o amor aos orixás. E graças a esse amor que vem na alma do negro e da negra, escravo de origem africana aqui no Brasil, graças a esse sentimento, a sua espiritualidade faz brotar na Bahia, mas também em todo o Brasil, os rituais de cultos de origem de nação africana, que aqui vai receber o nome de candomblé, mas que dá origem também, por exemplo, ao tambor de Mina, no Maranhão, que tem um traço cultural maior da cultura Jeje, que cultua os voduns e fala a língua Fon, que é o que lá no Haiti vai dar origem também ao voodoo, que não é um bonequinho. Voodoo é uma religião. Portanto, boa parte do candomblé de nação Nagô, de origem iorubá, que cultua orixá, é um culto aos orixás, aonde a consulta é feita por meio do jogo de búzios, na maioria, e que os cantos são feitos em iorubá. Diferente da Umbanda, onde se canta em português,
onde se chamam entidades que são espíritos, e esses espíritos dão consultas para as pessoas, inserido dentro de um ritual, o ritual da Umbanda. E a gente poderia falar ainda sobre diferenças da Umbanda e do Espiritismo? A gente poderia, ainda falando sobre a diferença da Umbanda e do Candomblé, no Candomblé é cultural o atabaque ser tocado somente por homens. Na Umbanda, o atabaque é tocado por homens e mulheres. O Candomblé tem um ritual com um fundamento muito bonito, chamado ritual de imolação ou sacrifício animal. A Umbanda não usa desse tipo de ritual dentro dos seus fundamentos. O umbandista respeita e conhece dessa prática que é muito válida dentro dos terreiros de Candomblé. O Candomblé também tem em si a manifestação dos orixás. A Umbanda trabalha com orixás, tem a manifestação à sua moda dos orixás, entretanto o trabalho, de modo geral, gira em torno aí da manifestação dos guias espirituais. Quando a gente olha para a influência do Candomblé, a gente reconhece uma grande parte oriunda dessa religião, entretanto, Umbanda é, de forma independente, religião brasileira. Como já dito pelo Alexandre, o Candomblé resgata valores da África, e se olharmos então para outra vertente, que a gente chama muito de corrente, para outra corrente que influencia a Umbanda, tem o Espiritismo, filosofia europeia, mais precisamente francesa, fundada por Hippolyte Rivail, que tem o codinome de Allan Kardec. Em 1857, se não me engano, lança o Livro dos Espíritos, depois o Livro dos Médiuns, e aí começa uma obra de compreensão e codificação desse universo, o qual ele nomeia Espiritismo. Então, a partir daí, muito se influencia na Umbanda quando o assunto é mediunidade, até porque médium e mediunidade são nomenclaturas criadas por Allan Kardec. Então a Umbanda tem em comum com o Espiritismo e com o Candomblé a mediunidade, a manifestação mediúnica. A Umbanda tem em comum com o Candomblé, além da mediunidade, a presença dos orixás. A Umbanda tem em comum com o Espiritismo, além da mediunidade, a presença dos espíritos. No entanto, são três religiões diferentes. A Umbanda cultua orixás à sua maneira, então é diferente. Os orixás são os mesmos, mas o culto, o relacionamento, a ritualística de orixás na Umbanda é diferente do Candomblé. Na Umbanda, nós nos relacionamos com os espíritos, mas não é igual ao Espiritismo. Então a Umbanda cria um relacionamento com uma família espiritual à maneira da Umbanda, onde os espíritos se organizam em linhas e falanges, que se identificam por arquétipos, ou modelo, ou tipo ideal, um padrão, que é o caboclo, o preto velho, o caboclo, o baiano, o boiadeiro, o maneiro, o caboclo, o exu, a pombagira, né? Então são linhas de trabalho. Não é quem é você? Eu sou o Pedro de Souza, o João, que morei não sei aonde. Não, é o caboclo araribóia, é o caboclo sucuri, é o caboclo junco verde, é o caboclo arranca-touca, é o caboclo pena branca, os sete flechas, são anônimos. Acho que isso é importante ser ressaltado. A Umbanda preserva o anonimato e destaca aquele que vem para praticar a caridade, o amor, independente de quem quer que seja, porque aqui não importa nesse momento quem ele é ou qual figura traz esse espírito, enquanto nas outras encarnações o que importa mesmo é o que ele veio fazer. Então, na fala de Caboclo das Sete Encruzilhadas, quando questionado sobre sua personalidade, sobre sua pessoa, quando dizem, e como se chama? E aí, Caboclo das Sete Encruzilhadas, dentro de tantos questionamentos, diz, se é preciso que eu tenha um nome, que me chame então de Caboclo das Sete Encruzilhadas,
pois não haverá caminhos fechados para mim. E aí, pensando em caboclo e falando de caboclo, falando do nativo dessa terra tupiniquim, a gente pode inclusive identificar ainda outras influências que fazem parte da Umbanda, não só o candomblé, não só o espiritismo, não só o catolicismo, mas como também uma cultura nativa, que a gente pode identificar como pagelança, a prática, a utilização das ervas, os rituais de cura, os rituais de práticas com ervas, por exemplo, também a utilização do maracá, não só pela linha de caboclos, mas como pelos médiuns também, é grande parte da influência aí presente na Umbanda. O Colégio de Umbanda Pena Branca fica no Ipiranga, ao lado do metrô Alto do Ipiranga. Lá nós temos o curso de desenvolvimento mediúnico. Nós, pelo EAD, www.umbandaead.com.br, existe o curso de Teologia de Umbanda, que é um curso totalmente virtual. No Colégio Pena Branca, nós costumamos ter alguns outros cursos também. Então, se você tem interesse pela religião de Umbanda, você pode entrar no www.colégiopenabranca.com.br, que estamos no Ipiranga. O David Dias está na Moca com o Templo Umbandista Pai João de Angola. Qual o site, David? paijoãodeangola.com.br e nas redes sociais, Pai João de Angola, no Instagram, @PaiJoãoDeAngola. Na Moca, na rua? Rua Capitão Pacheco e Chaves, número 995, entre Moca e Vila Prudente ali. A gente pertinho do shopping, né? Mas também estamos a 800 metros da estação Vila Prudente do metrô. E a gente está falando da religião Umbanda, essa religião linda, encantadora, fascinante, essa religião tão brasileira, que é também uma religião mágica e é uma magia religiosa, é uma religião na qual as entidades que se manifestam, elas usam a vela, a pemba, o ponto riscado, a defumação, a reza forte, o benzimento e uma série de outros elementos mágicos, não é, David? De manipulação. Manipulação de elementos dentro do ritual é uma riqueza, né? O que enriquece todo esse contexto religioso da Umbanda. A gente pode imaginar que há a defumação por meio das ervas, há também a utilização do tabaco, uma defumação direcionada por meio do charuto, do exu, do caboclo, do cachimbo, do preto velho. A gente pode entender também as bebidas que são ministradas como formas de limpeza espiritual dentro do ritual. Então a gente tem a cachaça, o marafo, a gente tem a champanhe da pombagira, também tem a água de coco do caboclo, o café do preto velho e tantos outros elementos que enriquecem a magia incutida dentro dessa religião. É por isso que na Umbanda as entidades fumam e bebem, David? Olha, eu já ouvi tanta coisa, tanta opinião sem fundamento, tanta informação sem informação porque sobre guia isso. Da Umbanda é tudo viciado, hein? Olha aí, não largaram o vício, né? Depois não parou morto, de beber, já fumando. morreu, ainda quer beber, ainda quer fumar. É isso, é a imagem. O ser humano geralmente julga aquilo que ele não conhece, né, Ale? Acho que quando a gente olha para a Umbanda sem moralismo e julgamento, a gente começa a dar vazão ao conhecimento e à oportunidade de entender qual é a ritualística envolvida, por exemplo, na utilização do tabaco no ritual. A gente entende o fumo como uma defumação direcionada, né? O sopro, a ideia do sopro divino, que está associado com a reza, que é algo como aquela erva que está queimando no turíbulo, tem o mesmo valor, e no sopro é muito mais forte, porque você está colocando a intenção. A magia é manipular forças e elementos segundo a sua vontade, segundo a sua intenção. O charuto, o cachimbo, a folha do tabaco, então é um vegetal que veio da terra, que recebeu água, que recebeu ar, que recebeu sol. Então tem ali todos os elementos de manipulação mágica. A partir do momento que você acende ele, coloca fogo, então você puxa a fumaça, não traga e sopra com a intenção, aquele vapor, aquele sopro, ele está todinho carregado dessa intenção, dessa verdade, dessa vontade.
e quando não, está emanado de uma reza, de uma oração, de uma determinação mágica e etc. Esse é o fundamento do fumo. A bebida também é um elemento mágico. A aguardente, a pinga, o marafo, como é chamado na Umbanda, é uma água, um líquido que tem o poder do fogo e que veio de um vegetal que é a cana. Portanto, tem todos os elementos mágicos ali. Isso também é utilizado em pontos riscados. Ponto riscado é quando a entidade pega um giz chamado pemba, faz símbolos e signos no chão, risca aquilo que é uma grafia mágica, acende velas coloridas, coloca ervas, coloca pedras, água, bebida e faz um negócio incrível ali chamado magia. Como é que eu sei que isso é de verdade? Porque funciona. Às vezes você está com uma dor de cabeça, a dor de cabeça vai embora. Você está sentindo um peso nas costas que é um negócio que não é físico e vai embora. Às vezes você está com pensamentos negativos e vai embora. Ou para quem é mais envolvido no meio e sabe que em algumas situações tem mesmo uma praga, uma maldição, um trabalho feito, um obsessor, e ali na magia das entidades de Umbanda, na vela, na reza, na pemba, na erva, na flor, na bebida, no sopro da fumaça, do cachimbo do preto velho, ou charuto, do caboclo e do Exu, foi. É isso, e há de se entender que isso não está para o guia, isso está para o médium, isso está para o consulente. Assim, independente de quantos elementos teremos ou nenhum, o guia virá e fará o trabalho dele de forma natural, de forma coesa, e não há nada mais forte do que a própria fé. Não há nada mais forte para fazer sentido do que o próprio sentir. É importante isso ficar claro, principalmente quando a gente fala de elementos de trabalho. Mas ainda voltando naquela leitura de elementos de trabalho, Ale, e aí você falou até que a aguardente, o marafo, é responsável por uma força, por movimentar uma força. Então quer dizer que quanto mais cachaça, mais forte fica. Então o guia pode beber. É isso que o povo fala, não é? Não necessariamente, né? E, por exemplo, quando fala da bebida, não quer dizer que vai beber a bebida. Às vezes coloca a bebida num copo e põe esse copo do lado de uma vela, que essa é a sua magia. Às vezes a entidade pode dar um golinho ou outro na bebida, mas se a entidade está incorporada em alguém, tem que... a entidade, o espírito, o guia, o caboclo, o preto velho, o baiano, o seu Zé Pilintra. Opa. Quando incorpora, eles têm um respeito muito grande pelo médium que está incorporado. Então, se esse médium está tomando remédio, não pode, não deve beber. Se esse médium vai dirigir, não pode, não deve beber. Se esse médium tem algum problema de saúde, não pode, não deve beber. Então, as coisas tem contexto, né? Tem contexto, tem fundamento, até porque o importante ali é a saúde do médium. Então, há muitas pessoas que dizem, pô, David, eu não fumo, então eu vou começar a trabalhar com o Exu, ele vai começar a fumar. Não. O maior respeito está dentro desse terreiro e o guia sabe muito bem disso. Talvez quem não saiba é o médium, mas o principal é você entender, o guia não precisa. Isso é só mais uma ferramenta adicional ao trabalho. Ajuda e muito. Então ele pode, mas ele não precisa. Exato. Porque tem outros recursos, né? Exatamente. Então se aquele recurso for bem entendido, é também a criação do contexto, do universo, algo que envolve a pessoa. Esse é o programa Umbanda Linda, ao vivo todas as quintas-feiras aqui na Rádio Mundial. Eu sou o Alexandre Cumino, estou aqui com o meu irmão David Dias. Nós somos dirigentes espirituais do Colégio de Umbanda Sagrada Pena Branca e do Templo Escola Pai João de Angola. No entanto, há templos de Umbanda no Brasil inteiro. Procure um onde você se sinta bem. Não é só a nossa casa que é boa. São muitos os lugares que são muito bons, honestos, de Deus e do bem. E aonde você procura e tem a certeza que vai encontrar. Procure um lugar que é Umbanda. Umbanda faz única e exclusivamente o bem. Axé. Axé.
o choro do nhenhenhen. A Rádio Mundial apresentou programa Umbanda Linda, falando sobre a magia da vida, com o sacerdote Alexandre Cumino. O choro